Senhoras e senhores, boa noite. Eu queria fazer dois comentários de assuntos que foram citados aqui. O projeto dos dentistas é um projeto interessante, mas ele, para ter uma abrangência, é fundamental que o Brasil Sorridente esteja funcionando e que o projeto do Estado, que eu não guardei o nome, também esteja funcionando. E recentemente, aliás, até na saída do Dr. Tenca, eu entreguei um artigo para ele ler em casa, que é justamente um artigo de agosto deste ano, escrito pelo dentista sanitarista Dr. Paulo Capel Narvai, que ele analisa as mudanças que o atual governo está fazendo na saúde, inclusive deixando de lado principalmente a saúde básica e a parte odontológica. Ele cita no artigo, inclusive, que é praticamente ao fim do Brasil Sorridente. As medidas que o atual ministro da Saúde está tomando de mudança do Plano Nacional de Atenção Básica. Então, a coisa é séria. Então, se a gente vem aqui e o projeto, você ouviu, Jairinho, é excelente do ponto de vista do atendimento individualizado. Mas estou falando do ponto de vista de atendimento de massa. Para funcionar, para realmente o Brasil deixar de ser um país de desdentados, tem que ter o Brasil Sorridente, tem que ter esse projeto de Estado, que foi citado o nome aqui, e agir em conjunto. E o trabalho voluntário, obviamente, é muito bonito, muito legal, e precisa continuar, precisa ser ampliado, mas não basta. Não basta. Então, recomendo a leitura desse artigo no Jornal de Odonto, do Dr. Paulo Capel Narvai, que é muito preocupante. Outro assunto é a questão da CPI. Eu me posicionei claramente, como sempre eu procuro fazer, como os demais vereadores também se posicionaram. Havendo irregularidades, é exatamente isso que eu quero deixar bem claro, terá a minha assinatura sem sombra de dúvida. Tá? Até me coloquei à disposição para assinar antes que esses documentos do presidente da casa viesse a essa casa. Isso foi bem claro o meu posicionamento e não vai mudar a partir do momento que esses documentos chegarem. Poderá eventualmente mudar se acontecer uma coisa que eu não acredito que vai acontecer, que não houve legalidade. Entendeu? É motivo uma CPI, é motivo uma denúncia no Ministério Público. É uma questão a ser discutida. Né? Pode ser que venha até outras CPIs por aí. Né? Agora, não podemos ter medo de instalar CPI nessa casa. Já foi citado aqui vários exemplos, a própria história do frango destroncado da Marialva em 1997, né? A questão do cascalho, citado pelo Barreto. Quer dizer, não houve quantas cassação, inclusive, de vereadores dessa casa. Agora, mudou a lei. Esse foi o problema que o Júnior alertou corretamente. E esse congresso que está lá em Brasília, que faz o que faz, que carrega malas para cima e para baixo, que entrega dinheiro para narcotraficante, que tem o helicoca e assim por diante. Quer dizer, esse é o Congresso que resolveu fazer essa mudança. Foi certo, foi errado? Certamente eles não querem mais a população fazendo denúncia contra eles. Provavelmente é isso. Né? Mas a gente tem que obedecer à lei porque foi aprovado pela maioria lá em Brasília. Eu queria citar, e quinta-feira agora nós teremos, mais uma vez eu enfatizo, vai ter audiência parlamentar da Frente Parlamentar, né? Todos estão convidados, quem estiver nos acompanhando pelo rádio, pela televisão, pelo Facebook também. Vai ser às 7 horas da noite, né? Todos os vereadores espero que estejam presentes. Às 4 da tarde vai ter uma visita à obra, e é importante, eu tenho sempre repetido isso, onde eu falo, que nós temos aqui a nossa duplicação, mas a SP255 é muito mais do que a Avaré. Vai desde Itaporanga até Franca, até Rincão, sei lá onde. Né? Então, muitos municípios estarão presentes, prefeitos, vereadores, acredito eu, como sempre foi em outras audiências da Frente Parlamentar. Então, acho bastante interessante que as pessoas aqui estejam 7 horas da noite, e para os vereadores, para os agentes públicos, essa visita que a CCR vai mostrar para a gente a partir das 4 horas. Né? Outro assunto também, com relação à sugestão do nosso iminente 14º vereador, o senhor Pedro Bicudo,
que com muito honra a sua presença aqui. Deixa eu badalar, todo mundo badala, sou Pedro, eu nunca badalei, pô. Deixa eu badalar ele também. E o senhor Pedro sugeriu um requerimento interessante, que é do Refis. Então eu elaborei o requerimento, viu, senhor Pedro? Está aqui, nós vamos discutir posteriormente a respeito de enviar os dados do Refis dos últimos 4 anos, para a gente analisar a eficácia e a eficiência do Refis, porque todo mundo fala que dá certo, que é bom e tal, mas queremos saber nos últimos 4 anos como foi todos os dados que eu vou depois discutir no requerimento aí. Com relação à matéria da comarca, que eu achei bastante interessante, e parabéns ao sindicato por ter agido, o sindicato relatando supostas perseguições a funcionários da Prefeitura de Avaré. E conta um episódio bem interessante, né? 2, pelo que eu entendi, enfermeiros do pronto-socorro foram tiradas de lá, levados para a unidade básica, e 2 funcionários que estão recém-contratados, que estava inclusive escrito no Diário Oficial que era para a unidade básica, foram para o pronto-socorro. Se isso não é perseguição, o que é? Até me lembrei, no ano de 2000, quando eu era médico, lá no centro comunitário, era o mesmo prefeito que do frango destroncado da Maria Alva aí, era o mesmo. Me expulsou do centro comunitário onde eu atendia há 20 anos naquela época. Não quero esse médico aqui. Eu saí. Para mim não foi ruim, eu fui para uma unidade do Estado, até ganhando um pouquinho mais, diga-se passar, pouquinho, mas era um pouquinho mais, e me proibiu de atender no centro comunitário. Só voltei quando o Wagner Bruno reassumiu. Depois passou o tempo, no outro mandato, eu atendia na Barra Grande, o mesmo secretário de saúde, o mesmo prefeito falou, não queremos mais você na Barra Grande. Saí da Barra Grande, fui para outra unidade. Então, esse negócio de perseguição, viu, Maria Alva, não é de hoje não, viu? Isso existiu desde aquela época, em 2000, outro acho que é 2006, 2007, não me recordo bem, mas, enfim, parabéns ao sindicato por ter atuado segundo essa matéria do jornal A Comarca. Eu queria falar de 2 assuntos, um deles eu abordei na audiência pública do Orçamento do Estado. Eu recebi um material muito interessante, e sempre o tempo é muito curto. Eu até coloquei os dados que o Estado de São Paulo, através da aplicação aqui na região de Sorocaba 1, que é a nossa região, teve uma diminuição comparado os meses de 2017 com 2016, que já tinha crise naquela época, o Estado investiu 77,55% a menos em nossa região. Esse dado, 34 milhões em 2016, números redondos, e 7 milhões e 700 em números deste ano apenas, mostrando que há um decréscimo, e no histórico de 2010 até 2017, este ano 2017 não está chegando a 8 milhões, portanto. E o ano passado, no ano todo, 61 milhões. Vamos ter, esse ano, o mesmo investimento do ano passado, que já foi pequeno. Então, mostrando aí a dificuldade de caixa do governo, do Estado, no caso, são dados aqui da nossa região, e por isso que eu acho que aquelas emendas todas que todos nós fizemos, poucas serão concretizadas. Mas faz parte do jogo aí, a gente realmente teria que apresentar, e eu fico contente que vários membros do nosso partido estiveram se manifestando aqui, além da minha pessoa, o próprio Barreto, a Toninha, o Giba, que é suplente de vereador, e o professor Ricardo. Todos aqui deram a sua contribuição na última segunda-feira, né? Eu tenho um outro assunto que é um pouquinho assim, mais extenso, tenho 1 minuto para falar, só vou dizer mais ou menos uma preocupação muito grande, que depois que eu li esse artigo, e na Assembleia Legislativa foi apresentado, viu, Maria Alva, viu, Toninho? Foi apresentado pelo governador do Estado a privatização da Sabesp. Apresentado dia 1º de agosto, dia 5 de setembro, já tinham aprovado. E os dados são muito preocupantes, porque na verdade eles vão criar uma holding, uma empresa para gerenciar a Sabesp, que é avaliada em 24 bilhões de reais, Sabesp. E, pasmem, 30% do recurso captado, estão esperando que venha recurso do exterior, né, apenas 30% serão investidos em saneamento. O resto, 70%, vão para outras finalidades que não está muito claro. Como tem uma maioria esmagadora na Assembleia Legislativa que apoia o governador, ele apresentou dia 1º de agosto, dia 5 de setembro já está aprovado, e só falta a sanção de privatização da Sabesp. Eu tenho mais dados, mas pelo tempo
pode ser que a gente volte posteriormente, enquanto muitas capitais, como Berlim, Paris e Buenos Aires, estão reestatizando o saneamento básico, o Estado de São Paulo está privatizando o saneamento básico. Então, na contramão daquilo que está feito em importantes cidades do mundo. A gente volta a esse assunto ainda. Boa noite.